Então, bora para a palavra, gente. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 13, mantenha ela aberta aí, tá? 1 Coríntios, capítulo 13. Enquanto eu estava orando sobre a mensagem dessa noite, Deus me fez lembrar algumas coisas que muitas vezes nós colocamos à frente dele. E me fez lembrar as últimas duas mensagens que eu ministrei para vocês, que existe o bom e existe Deus, e a mensagem da semana passada, que foi a tua graça me basta, que foram assim maravilhosas, de nos colocar no centro da vontade de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é um caminho ainda mais excelente. Um caminho ainda mais excelente. Eu estava lendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Aí o apóstolo Paulo, depois de decorrer em todo esse capítulo, falando sobre os dons, ele fala assim da importância dos dons, ele fala daquilo que Deus entrega em nossas mãos, mas ele fala muitas vezes que os dons que Deus coloca em nós nos vangloriamos. Nós usamos esses dons para que o nosso nome seja reconhecido. Ele fala assim, que bom seria se vocês buscassem os dons que edificassem a igreja. Não que vocês buscassem os dons para que vocês fossem reconhecidos por algo. Ele começa a exortar a igreja de Corinto assim, ele começa a falar com a igreja sobre o que realmente é importante. E aí ele finaliza esse capítulo falando sobre isso. Se você ler 1 Coríntios 12, versículo 31, ele fala esse título que eu coloquei aqui. Não foi eu que inventei, não. Já o apóstolo Paulo colocou há muito tempo atrás. E ele fala assim, de um caminho ainda mais excelente. Que nós vamos ler a carta de 1 Coríntios, capítulo 13. Não vou ler ela toda, a gente vai aqui falando e orientando vocês com relação a esse capítulo. Mas ele vai falar sobre algo que é ainda mais excelente do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós almejamos. Porque é errado eu e você, nós prepararmos e planejarmos um caminho? Não é errado. É errado eu e você termos planos, projetos para a nossa vida? Não é errado. Não é errado. Mas muitas vezes esses planos, esses projetos, eles não são para que o nome de Deus seja engrandecido. São para que o nosso nome seja reconhecido. Então, o que nós vamos receber do Senhor essa noite é sobre algo que o apóstolo Paulo afirma, que é sobre um compromisso que nós assumimos com o Senhor. Que nós não temos um relacionamento com Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Que nós temos um relacionamento com Deus por aquilo que Ele é. Que nós não estamos firmados em Cristo por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Que nós não estamos aqui hoje como igreja buscando que a nossa vida seja melhor. Que nós já entendemos que a nossa vida é melhor porque nós estamos em Cristo. E que um caminho ainda mais excelente não é daquilo que eu e você podemos fazer, mas é daquilo que o amor fez por nós. Porque em 1 Coríntios capítulo 13, ele começa dizendo isso. Que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dons, ainda que eu tivesse tantas coisas, ele vai decorrendo ali coisas que são extraordinárias, que muitas vezes a gente busca. Nada disso tem sentido, teria sentido, se não houver amor. Se não houver amor. Se não houver amor, nada disso tem sentido. Não é sobre uma busca ministerial, não é sobre você estar bem inserido na igreja, num cargo eclesiástico, não é sobre você ter uma boa carreira profissional, ter se formado em uma boa faculdade, não é sobre você ser alguém reconhecido pelo mundo, é sobre você entender que tudo aquilo que você vive hoje, se não houver amor, não tem sentido nenhum. E não é sobre um amor que eu e você podemos oferecer, não é sobre um amor fraternal, não é sobre um amor entre pai e filho, não é sobre um amor entre amigos, não é sobre um amor entre marido e mulher, é sobre o amor divino que nos alcançou, é sobre o amor ágape que vem sobre mim e sobre você e nos traz vida e nos alcança e é incondicional e não pede nada em troca.
É um amor que nos transforma, é um amor que nos traz uma nova realidade de vida e que não pede nada em troca para nós. O amor ágape é aquilo que Deus faz por mim e por você quando nós não merecemos. Porque de verdade, vamos jogar real aqui, sobre o amor. Eu e você, nós não sabemos amar. Nós não sabemos. Eu e você, nós não sabemos nos relacionar sem receber nada em troca. Não adianta você falar que você é um ser evoluído, que você não é. Não é. Não é. Casa pra você ver. Casa pra você ver. Você vai ver. Você tá dando risada, né, Cauã? Tá dando risada. Casa pra você ver. Aí você vai ver, você vai lá, você faz tudo, você tá ali, tudo certinho. Uma coisa que você não faz, toma, tá errado isso. Aí você já fica bravo. Por quê? Você não foi reconhecido por tudo aquilo que você fez. Você não foi alguém que nos momentos que você acertou, você foi ali vangloriado. E aí, a hora que você erra, você é criticado. Aí você fica bravo. Por quê? Esse é o nosso tipo de amor. E é assim que nós sabemos amar. Então eu amo, desde que o outro me ame. Eu amo, desde que o outro me retribua tudo aquilo que eu entrego a ele. Eu estou mentindo? Ou só eu que sou assim? Só eu que sou assim? Não, todos nós somos. Cada vez vocês me dão um trem diferente, né, Murilo? Um microfone diferente aqui. Não sei se vou conseguir colocar isso aqui não. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu ponho, que eu estou nervoso. Fiquei nervoso com o microfone. Mas nós somos essas pessoas, gente. Essas pessoas. Lembra das suas amizades? Cara, você era ali amigão. Ou as meninas aí que falam best friend forever, né? Ali lado a lado, ó. Lado a lado. Aí chega alguém diferente. Alguém que começa, no seu olhar, no seu coração, tomar o seu lugar. Aí você já começa a ficar com o quê? Com inveja. Você já começa a ficar com ciúmes. Aí você já começa a falar para sua amiga assim, cuidado com ela aí, viu? Não é flor que se cheire, não. Olha, já ouvi falar tantas coisas, você nunca ouviu nem falar nada, mas está com raiva. Porque antes era só você que era reconhecido, que tinha essa pessoa do seu lado. E agora, tem alguém que está ali, dividindo com você as atenções. Aí a gente fica bravo. A gente é assim. Mas esse amor ágape aqui é sobre um amor que eu e você não entendemos. É sobre um amor que vem do Senhor. Pra vocês verem, né? Ele está dando risada aqui, o Murilo. Não era nem de apertar, o negócio era de soltar. Eu aqui, ele nem fala nada. Obrigado, viu, Murilo? Eu vou continuar te amando, mesmo assim, né? Estou pregando sobre amor, né? Tem que amar. Mas nós precisamos, gente. Precisamos ter esse coração. Esse coração que entende a graça e o amor de Deus. A graça e o amor do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Entenda uma coisa aqui. Eu e você, nós somos tão limitados, que a gente usa da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar, para que a gente possa tentar entender quem Deus é. É que quando nós começamos a falar sobre o amor, quando a gente começa a falar sobre um caminho ainda mais excelente, que remete a Deus, a gente começa a imaginar tantas coisas, mas aqui é muito simples, para que você possa compreender. Tudo aquilo que nos foi revelado, tudo aquilo que nos foi entregue, através da palavra de Deus, é somente a sombra. É somente um reflexo obscuro daquilo que ainda um dia veremos quando Cristo voltar. Porque hoje, imagina só, o apóstolo Paulo falou assim, é como um reflexo obscuro. Imagina que você olha no espelho e você vê uma imagem. E essa imagem só é possível você ver porque a luz reflete sobre um objeto e bate
nesse outro objeto polido que reflete uma imagem que o significado assim dela, uma imagem virtual, uma imagem que é semelhante, só por causa da luz. Mas aqui o apóstolo Paulo afirma, fala assim, é como um reflexo obscuro, tudo aquilo que nós sabemos sobre quem Deus é. Ou seja, obscuro é algo oculto, obscuro é algo difícil de entender, obscuro é algo sem brilho, desconhecido. Mas e você? Nós queremos colocar Deus numa caixinha e falar, não, Deus é assim, Deus é assado. Olha, você precisa se relacionar assim, você precisa se relacionar dessa outra forma. Olha, Deus não está feliz da forma como você é. Mas na verdade, eu e você não temos a mínima ideia. A palavra vai nos ensinar que como é que eu e você podemos nos relacionar com Deus, é pela fé. Não é por aquilo que nós vemos, mas é por aquilo que nós cremos. É por aquilo que Deus, Ele revela a nós de uma maneira mínima, mas que eu e você, pela fé, somos alcançados por esse amor que nos transforma. E quantos de vocês aqui têm muitas experiências para contar daquilo que Deus fez no particular contigo? Quantos de vocês? Quantos de vocês têm aqui para afirmar que mesmo sendo mínimo aquilo que a Bíblia traz para nós, mesmo ainda sendo um reflexo obscuro, através do Espírito Santo, a revelação da palavra traz vida para você? Quantos de vocês? Muitos. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, através dessa carta, através desse capítulo, é que eu e você, nós temos um caminho a seguir, eu e você temos uma rota a trilhar, eu e você temos algo sim para atingir. E que esse alvo é Cristo. Esse alvo é a manifestação do amor perfeito que morreu por mim e por você. Então, o ideal hoje é você colocar o seu coração diante de Deus. O ideal hoje é você buscar conhecer a Deus, é você ter intimidade com Ele. Não vai ter como você ser alguém que se denomina algo se você não conhecer profundamente aquilo que você diz que é. Então, para que você possa trilhar um caminho ainda mais excelente, você vai precisar conhecer intimamente a Deus e buscar Ele. Porque você pode, como eu falei no começo, ter os seus planos, ter os seus caminhos, ter aquilo que você pretende, que você deseja, pode. Mas o que você não pode é limitar tanto a sua vida, tanto o seu cotidiano, tanto aquilo que Deus é, através de experiências que você acha que é melhor. Porque senão, através de tudo aquilo que a sociedade vai nos impondo hoje, a gente vai replicando, vai replicando. Hoje você está ali no Instagram, nas redes sociais, o melhor país para se morar no mundo, qual que é? O Paraguai. As redes sociais vão falar, é o Paraguai, é o Paraguai. Não, é os Estados Unidos. Gente, é óbvio que se a gente começa a comparar, vão ter coisas que são melhores num país, coisas que são melhores no outro, sim, mas aquilo que nós temos que entender é que hoje nós moramos numa nação que precisa sim melhorar em muitos aspectos, precisa sim que nós, como cristãos, venhamos a empenhar o nosso papel de orar por essa nação, que é crer para que ela possa evoluir e melhorar. Mas não adianta, se você está aqui hoje, não adianta você murmurar e achar que outro lugar é melhor, você tem que viver aqui hoje. Se um dia for para você mudar, você vai mudar. Se um dia for para você morar em outro país, você vai morar. Mas hoje nós temos uma missão aqui nesse país, aqui nesse lugar. Não é somente que ele melhore, mas que Cristo seja conhecido através da minha vida e da sua vida. Uma missão que nós temos. Porque senão a gente sempre vai ter empecilho, sempre vai ter coisa. Vocês acham que é só eu que sou surtado assim? Porque senão eu fico aqui, eu fico na igreja, eu fico igual eu estou em casa. Que aqui eu fico pensando, eu falo, gente, nossa, como eu preciso pôr o fogo, como eu preciso pôr ar-condicionado, nossa, aí, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, para cuidar o melhor de vocês, assim como eu estou em casa, quando eu abro a geladeira, eu falo, nossa, não tem um Danone que o Noah gosta, não tem um biscoitinho, não tem uma mistura, não tem algo, nossa, vou ter que comprar, vou ter que isso. A gente começa a pensar, a gente quer o melhor. Nossa, meu filho vai fazer 4 anos, vou ter que pôr ele numa escola, eu preciso pôr numa escola particular, preciso pôr numa escola cristã, porque a escola estadual não dá. A gente começa a pensar um monte de coisa, mas gente, e se não der para pôr numa escola particular? E se não der para colocar numa escola cristã? Vai acabar o mundo? Não, a gente tem que entender que esse amor, que se fez amor por nós, esse caminho que é ainda mais excelente que o nosso,
pode transformar uma realidade que para todos pode ser ruim, mas que para mim e para você, através daquilo que Deus é, pode ser muito melhor do que aquilo que imaginamos. Porque se eu e você, nós formos a manifestação do amor de Deus aqui nessa terra, os nossos filhos verão uma referência, verão um exemplo, verão um caminho ainda mais excelente para seguir, e tudo aquilo que o mundo pode oferecer lá fora não será melhor do que aquilo que Cristo já ofereceu para ele dentro da própria casa. Não vai ser. É óbvio que a gente tem que buscar o que é melhor, se for possível, faça. Com certeza, mas não surte se não der certo, porque nós cremos num Deus que é poderoso, que é o nome acima de todo nome, nós cremos nisso. Nós cremos. Sabe por quê? Senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai fazer tudo certinho, a gente vai pôr uma escola particular, vai pôr uma escola cristã, vai educar da melhor maneira, isso, mas a gente vai ficar tão saturado e tão habituado em algumas coisas, que aí quando o filho cresce, não está na igreja, não está por quê? Porque às vezes você não foi a referência do amor de Deus que precisava ser, você só quis oferecer as coisas que você achava que era melhor. Então precisa ter esse equilíbrio, precisa ter vamos trazer para o corpo humano, para trazer a frase para mim, uma homeostase. Que é o equilíbrio do corpo, precisa ter, gente, esse equilíbrio, para que eu e você não venha querer fazer um papel que é do Senhor. É fazer o melhor, é sim, mas entender que vão existir situações, vão existir momentos em sua vida, que você vai falar assim, eu não consigo fazer o melhor, mas eu tenho a manifestação do amor de Deus em mim, em minha vida, em minha casa. A gente precisa exercer a nossa fé. A gente precisa, porque senão a gente vai surtar, gente, nesse mundo, nessa sociedade. Porque de verdade, você pode mudar para outro país, lá pode ser melhor, mas você vai ter dificuldades em tantas coisas. O nosso coração tem que estar firmado nele. Então existe um caminho a seguir, existe um caminho para que você possa vencer. Sim, existe, mas existe um caminho ainda mais excelente que esse. E para que a gente saia de todas essas situações que nos oferecem, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a gente precisa sair de uma compreensão parcial e confusa. Se a gente não ter conhecimento das coisas, não ser aprofundado, a gente vai viver parcialmente das coisas e confuso. Tem coisa que você que está aqui é especialista, que eu não sou. Se a gente for conversar, talvez alguém aqui é especialista em gastronomia. Vai poder me dar detalhes e coisas importantes que eu não sei, que eu sei de uma forma parcial. Mas você vai me dar detalhes. E assim é com a palavra, e assim é com aquilo que somos. O que o apóstolo quer nos ensinar assim, para que você saia de uma visão e de uma compreensão parcial das coisas e confusa, viva a palavra de Deus. Porque a Bíblia é esse convite para um autoexame e reflexão. Então imagina só, é como num espelho. Como num espelho. Que se você, igual o apóstolo Tiago diz, olhar no espelho e tiver com a cabeça em tantos lugares, eu estou contextualizando aqui, a hora que você sair da frente do espelho, você não vai nem lembrar da sua face. Não vai lembrar. Então se você for alguém que olhar para a Bíblia e buscar apenas em momentos que você precisa de algo, você não vai ser alguém que vai utilizar a Bíblia de uma maneira que ela precisa ser utilizada. Com a palavra de Deus, uma autorreflexão, para que você possa olhar e se autoexaminar, para que você possa ver se a sua imagem hoje, quando você olha no espelho, é a imagem e semelhança de um filho de Deus, ou se é a imagem e semelhança de alguém que não conhece o Deus. Você precisa recalcular a sua rota. Você precisa entender que muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe por algo, passe por algumas situações, para que a gente possa se lembrar de quem Ele é, mas principalmente para que nós possamos nos lembrar de quem nós somos nele. Porque senão, a gente vai parar no capítulo 12, assim como a igreja de Coríntios, achar que sabe o que nos define? Os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos conquistar, aquilo que nós podemos oferecer para o outro.
A gente vai parar ali, mas aí a gente lembra que ele falou assim, ó, lembra, mesmo se você falar a língua dos anjos, mesmo se você falar a língua dos homens, mesmo se você fizer tantas coisas, se não tiver amor, nada será, nada será. Mas muitas vezes a gente está esperando receber a capa. A gente está diante de Deus, a gente está aqui na igreja esperando receber a capa. A capa é uma simbologia de receber os dons, de receber uma proteção de Deus. Lembra lá, profeta Eliseu falou assim, ó, só vou me apartar de Elias quando eu receber a capa dele, a porção dobrada. Às vezes você está diante de Deus, só aqui, ó, eu quero receber a capa, eu quero receber os dons, eu quero receber o poder, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, mas Deus está diante de você, lhe oferecendo a bacia. Deus não está te dando a capa, Deus está te dando a bacia. Você está diante de Deus, fala, Deus, eu faço tanta coisa, Deus, eu sirvo com tanto amor, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero, e Deus está assim, ó, com a bacia diante de você, se colocando diante de você e falando assim, filho, está aqui a bacia. O que você precisa é se humilhar, o que você precisa é servir, o que você precisa agora, com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho derramado sobre a sua vida, é servir, é se entregar. É entender que assim como Jesus disse, Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então ele vem com a bacia e fala, filho, está aqui, sirva, se humilhe. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar se humilhar, que você vai precisar colocar o seu coração diante de Deus. Você foi um injustiçado, você foi alguém que foi ali maltratado, você foi alguém que sofreu, mas Deus vai falar assim, ó, a bacia está aqui, filho, sirva. Porque quando você reconhece quem Deus é, quando você reconhece que o amor de Deus te encontrou e te alcançou, não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está passando, importa que o seu coração está nele, que você está disposto a servir mesmo quando você não quer, mesmo quando você deseja ser servido. Deus quer contar com você, Deus quer contar com você, mas não somente naquilo que você acha que é bom, não somente naquilo que você acha que sabe fazer, mas para aquilo que Ele te chamou para fazer, para aquilo que Ele te chamou para ser. Então lembra, o que te define não são as resoluções que derivam de você, não é as soluções que você traz, mas quantas vezes você está disposto a ser solucionado por Deus? Quantas vezes? Você está disposto a ser um vaso nas mãos do oleiro e sim a ser moldado, ser transformado? É isso que vai te definir, é isso que vai te trazer uma nova rota. Porque para pensar, gente, se agora a palavra de Deus diz que assim, o que nós conhecemos é em partes, é como um reflexo em obscuro, o que nós podemos fazer é crer naquilo que a palavra diz, que nós não o conhecemos plenamente ainda até Jesus voltar, mas que Ele nos conhece plenamente. Deus nos conhece totalmente, e nós somos alcançados por esse amor incondicional, e Deus não espera nada em troca de mim e de você, não. Então, se você for capaz de assimilar e receber esse amor, você será capaz de acreditar que você pode amar. Lembra que eu comecei falando para vocês? Nós não sabemos amar. Mas se você for alguém capaz de assimilar esse amor e receber esse amor de Deus, você vai começar a acreditar que você é capaz de amar alguém, de oferecer a alguém o melhor que você tem hoje, que é o amor incondicional que te transformou, que te trouxe vida. Você vai começar a se relacionar, viu, Djalma? Viu, Ana? Vocês não estão casando para ser feliz, não, viu, Djalma? Você está casando para ser feliz? Não, você está casando para fazer a Ana feliz. Você está casando para oferecer para ela tudo aquilo de bom. Assim a Ana também. Nós vamos começar a entrar em relacionamento, seja com amigos, seja com os nossos pais, seja num casamento, assim como foi falado aqui essa noite do noivado, não para que a gente possa receber, mas para que a gente possa oferecer, porque é bonito e é fácil falar assim, é melhor dar do que receber. Mentira, nenhum de nós aqui está com esse coraçãozinho tão bom assim, de falar, eu prefiro receber, não, eu prefiro dar, não, você prefere receber mesmo.
Mas aí, a gente começa a entender quem Deus é, e a gente começa a vivenciar dessa graça, entender que fomos alcançados. E o primeiro passo para que a gente possa começar a viver a plenitude de Deus, é reconhecer que fomos alcançados e transformados por esse amor. E devemos seguir esse caminho. Existe um caminho ainda mais excelente, e esse caminho é o do amor. E lembra o que o apóstolo Paulo disse no versículo 4 até o 8? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando eu leio isso, eu entendo que eu nunca soube amar, que eu nunca amei ninguém. Quando eu leio isso, eu posso falar para vocês que nós não entendemos o que é o amor, porque nós buscamos totalmente o oposto daquilo que o apóstolo Paulo diz que é o amor. Então nós precisamos buscar esse caminho que é ainda mais excelente, que é entender a transformação do amor de Deus em mim e em você, para que a gente possa entregar esse amor, para que a gente possa oferecer esse amor. Porque o segundo ponto é esse: o amor não é sobre nós, mas o quanto somos capazes de renunciar a nós mesmos. O amor não é sobre aquilo que nós vamos receber, não é sobre aquilo que nós vamos ter palpável, mas é aquilo que nós estamos dispostos a renunciar daquilo que somos. Aí nós vamos começar a aprender a amar. Aí nós vamos começar a viver o amor. O que você está disposto a renunciar hoje? É o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de maltratar as pessoas, o seu jeito de achar que está sempre certo? O quanto você está disposto a renunciar por amor? Quanto? Porque aí você sai do estágio de uma autossatisfação do amor. Porque o amor não é para te autossatisfazer, mas é para que você comece a compreender. Aí você sai do estágio da autossatisfação para o estágio da autocompreensão. Então eu compreendo. Muitas vezes você vai estar em situações difíceis, você vai viver situações difíceis em relacionamento, mas aí você vai entregar agora do amor que te alcançou, não daquilo que você deseja falar, não daquilo que você deseja fazer, mas daquilo que Deus é em você. Aí você passa a sacrificar a si mesmo por amor ao outro, porque Cristo morreu por mim e por você. Ele foi o sacrifício perfeito. Foi esse amor, esse elo perfeito em Cristo que nos trouxe uma realidade de vida, e que hoje eu e você olhamos para Ele, olhamos para o sacrifício na cruz, olhamos para a tumba que está vazia, como foi cantado e louvado aqui, e nós falamos assim: eu hoje escolho renunciar àquilo que eu sou, para que eu possa amar o próximo. Isso é o Evangelho, isso é entrega daquilo que não é seu, é entrega daquilo que Deus é por você. E aí é um momento onde você firma um compromisso com Deus, porque o seu compromisso não é com essa pessoa, o seu compromisso é com Deus, a sua aliança é com Deus. Para que você possa amar alguém, para que você possa ter uma aliança com alguém, você precisa ter uma aliança com Deus, você precisa amar a Deus. Aí você vai conseguir viver os próximos passos através do elo perfeito, que é Cristo. Levante suas mãos essa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero que você repita comigo, fala assim: o meu compromisso, fala mais alto, o meu compromisso é com o Senhor. Foi por meio de Cristo que eu fui alcançado, transformado. Cristo é o elo perfeito. Cristo é um caminho mais excelente do que o meu. Cristo é o amor por mim. Fala assim para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Conta comigo. Fala para o Senhor. Não é para mim não. Fala para Deus.
Para de olhar só para você, para de olhar só para aquilo que você está vivendo e sofrendo, para suas dificuldades. Todo mundo trabalha, gente, todo mundo se cansa, é o que deveria acontecer. Todo mundo trabalhar, todo mundo buscar as coisas nessa vida, buscar ser alguém digno, todo mundo. Então para de colocar isso como uma muleta na sua vida, para que você não dê atenção para as pessoas que estão ao seu lado. Para, porque senão você vai trabalhar o dia inteiro, estou cansado. Chega um dia, toma um banho, vai lá fazer um jantar para sua família. Chega um dia, está cansado, toma um banho, vai visitar os seus pais, vai visitar um amigo. Porque você fala assim, eu sou sozinho, pastor, não tem ninguém, porque você entrou nesse mundo onde só você acha que está certo, e só você foi alguém que sofreu. Começa a se relacionar, começa a sair de casa, começa a entregar esse amor por pessoas. Eu duvido que você está aqui encalhado e não vai casar. Vai casar. Ninguém pode ser visto quando está escondido não, gente. Não vai dar bom. Não vai. Você não é a última bolacha do pacote. E mesmo que fosse, eu vou te contar um segredo. Quando acaba um pacote, a gente pode comprar outro. Você não sabia? Uma novidade aí. Você pode até, eu sou a última bolacha do pacote. Tá bom, mas quando acabar, pode comprar outro. Então você precisa entender o seu lugar. Entender. Faz igual o Djalma, gente. Você viu a skin do garoto? De verdade. De verdade. Aí tá aqui com a Ana. Por quê? Coração em Cristo, coração em Deus, mas também não ficou escondido não. Enquanto muitos outros ficaram escondidos, Djalma foi para cima. É assim a vida. Assim a vida. Você precisa sair do esconderijo. Se é para se esconder, se esconde no Senhor. Se é para que você hoje possa buscar um tempo, seja uma reconciliação em Cristo, que seja um novo tempo, uma nova história. Senão você vai cair sempre no mesmo ciclo. Pastor, mas eu faço tudo isso aí, eu tenho até orado, eu oro para que Deus me abençoe, eu oro para que Deus me dê um novo trabalho, eu oro para que Deus me dê um namorado. Você não sabe, pastor, mas aí ontem recebi um WhatsApp da minha amiga falando que está namorando. Olha só, até ela está namorando, eu não. Muda o seu coração, se alegra com ela, ora por ela, fala bênção, glória a Deus, se alegra com aqueles que hoje estão se alegrando. Você vai viver também, mas você precisa começar a abençoar vidas. Lembra, a semeadura, gente, não é só sobre finanças, não é só sobre aquilo que a gente pode entregar, não. O que você está semeando é o que você vai colher. Semeie bênçãos, semeie orar por pessoas, abençoar pessoas. Faça isso, faça isso. Seja alguém que olha para o amor de Cristo e fala assim, eu escolho nessa noite liberar perdão, eu escolho nessa noite entregar o meu coração. Eu fui traído, fui injustiçado, fui enganado, mas eu escolho nessa noite viver esse amor perfeito, porque eu creio que existe um caminho ainda mais excelente, que é Cristo. Nessa noite, quero que você saia daqui, se não lembrar de nada, guarda disso aqui, que o seu maior desejo possa ser fazer Deus conhecido. Esse seja o maior desejo da sua vida. Se você sair daqui com esse coração, tudo aquilo que você fizer será abençoado. Não por aquilo que você vai receber em troca, mas pela presença que estará em você, que é o amor de Deus, é o amor de Cristo, é a presença que te transforma, que te traz vida. Não seja só alguém que busque as coisas dessa terra, reconhecimento não, entenda. Deus tem um propósito na sua vida e na sua história, e não importa se o seu nome vai aparecer para Deus e o mundo, não. Lembra lá no livro de Esther? Mardoqueu, acho que a maioria conhece Mardoqueu aqui. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre esse homem. Mardoqueu foi o segundo na hierarquia. Depois do rei Xerxes, ele era o segundo. O segundo. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Esse foi Mardoqueu. Mas você sabe que ele foi perseguido, você conhece a história, você sabe que ele quase foi morto, enforcado, você sabe que ele foi injuriado, injustiçado, sabe tudo isso aqui.
Você sabe que ele chegou diante de Esther e falou assim, ó, Deus tem uma missão para você, porque o seu povo seja salvo. Se você não quiser, não se preocupa não. Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro. Existe um livro da Bíblia com o nome dele? Mardoqueu? Não existe, gente. O nome do livro é Esther. Tem vários outros homens que tiveram o seu reconhecimento através do nome ser escrito na palavra de Deus. Mardoqueu não. Mas não é isso que ele buscava, não era isso que ele desejava. Ele desejava, mesmo que fosse necessário, entregar a sua própria vida para cumprir um propósito, porque um dia ele foi alcançado por Deus. Um dia ele falou assim, ó, eu sirvo a esse Deus, e através da minha vida esse Deus será glorificado. E foi, todo o povo foi salvo, todo o povo foi salvo, porque ele perseverou. Então creia na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, no versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Sabe o que é perfeito? É o amor de Deus, é o amor de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua história. E sabe o que é imperfeito? Eu e você. A palavra de Deus vai dizer que quando o amor de Deus se manifestar em nós, as imperfeições que nós temos desaparecerão, não pelos dons que recebemos, não por aquilo que nós aprendemos a fazer, mas porque agora o amor de Deus se manifesta em nós, e o que é imperfeito desaparece, porque é Ele que aparece, é Cristo que aparece em nós, é Cristo que aparece em nós. Então nós devemos esperar a excelência em Cristo. Faz o seu melhor, faz tudo aquilo que você precisa fazer. Sim, planeje, sim, sonhe, sim, você pode, mas busque a excelência em Cristo. Busque a excelência nele, anseie pela volta dele, pela volta do seu amado. Gente, eu não estou pregando aqui não sobre alienação, não é para você ser alienado desse mundo, pelo contrário, é sobre santificação, é sobre você ser separado, ser alguém alcançado por esse amor, e não existe nenhum lugar onde você não pode estar, se você for alguém alcançado por esse amor. Você tem que estar em todos os lugares, desde que você manifeste a glória de Deus. É sobre você ser alguém santificado, é sobre você agora deixar de fazer as coisas por obrigação. É igual a gente estava ministrando aqui sobre dízimos e ofertas. Gente, não é mais sobre uma imposição, sobre uma obrigação, porque nunca foi. Não é sobre você vir na igreja porque sua família te obriga, não é sobre você vir na igreja porque você está interessado em alguém, não é sobre você vir na igreja que você está interessado que Deus mude a sua vida, a sua história. Não, é sobre você estar na igreja porque esse amor que te alcançou, te traz vida, te renova, e que hoje você está aqui porque você ama a Cristo. É sobre esse coração. Tudo aquilo que você tem que desejar é agradar e glorificar o nome de Deus, porque um dia você foi alcançado pelo elo perfeito, pelo amor perfeito. E sim, as suas imperfeições vão começar a desaparecer quanto mais você estiver nele. Quanto mais você estiver nele. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta atenção nisso aqui. Você é amado sim, você é amada sim, você é perdoado, você é perdoada, você em Cristo tem uma nova vida, você em Cristo tem o amor perfeito, você em Cristo tem novas perspectivas. Se coloque em pé no seu lugar. Creia na palavra, creia em Cristo, creia nele. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, nada. Continuem perseverando, continuem trilhando o caminho, mas continuem entendendo que existe um caminho ainda mais excelente, que é Cristo. Continue, não se abale, não se abale. Eu não sei quais caminhos você andou, eu não sei quais caminhos você tem trilhado, eu não sei quais as situações que te afastaram desse amor, eu não sei aquilo que você tem vivido hoje, eu não sei aquilo que você viveu lá atrás, se te afastou, se te trouxe distanciamento de Deus, eu não sei, mas eu sei que existe um caminho ainda mais excelente, esse caminho é Cristo. Eu sei que existe um caminho que você pode seguir e que Ele é o único caminho, e que a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Eu sei. Que a sua maior ambição nessa noite seja conhecer a Cristo, porque Ele é o único caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, porque é Ele que vai fazer com que você possa um dia, face a face, conhecer plenamente aquele que te conhece plenamente hoje.